Fahrenheit 451 não é um livro sobre queimar livros. É um livro sobre o que acontece quando ninguém mais quer ler livros. E talvez por isso ele seja tão atual hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Além da Leitura. Hoje vamos falar sobre o livro Fahrenheit 451. Esse livro foi publicado em 1953 pelo escritor norte-americano Ray Bradbury. E ele trata sobre uma realidade distópica, uma realidade diferente, onde os bombeiros, eles queimam livros. Diferente dos nossos bombeiros hoje que vão resgatar, vão salvar pessoas, vão apagar o incêndio, no livro eles vão para provocar o incêndio, para queimar livros. E como ele foi publicado em 1953, havia toda aquela questão do pós-guerra, do fim da Segunda Guerra Mundial, e havia toda uma cultura de combate ao pensamento crítico e ao pensamento autônomo. Há nele uma crítica ao autoritarismo e uma repulsa ao conhecimento, justamente contextualizado no período do pós-guerra. Então, como foi escrito em 1953, o livro trata sobre uma história um pouco mais futurista à época. E no livro, as pessoas viviam mergulhadas em telas. Eles, inclusive, interagiam com a televisão, com os personagens das histórias, dos filmes que passavam na televisão, como se aquilo fosse familiar, como se fossem familiares deles. Até parece hoje em dia, né? Não precisa nem falar mais nada. Mas vamos pensar, excesso de telas, em 1953. Mas vamos adiante. Temos uma das personagens da história, a Mildred, que como parte da sociedade, ela não suporta o silêncio. Ela representa como se fosse um conformismo acomodado. Então não precisa pensar, mas não me deixe com os meus pensamentos. O personagem principal é o bombeiro Montag, e o Montag é alguém que começa a história como alguém que simplesmente faz o que mandam. Era alguém exemplar, um trabalhador correto, casado com a Mildred, que representava essa questão de ter medo do silêncio. E em um dos dias, o Montag, que era bombeiro, que era desse pessoal que jogava fogo, queimava os livros, ele encontra uma menina, e a menina fez uma pergunta bem simples olhando para ele. Você é feliz? E aí as coisas começam a mudar. E o Montag, ele vivia no automático. E aí ele começou a refletir sobre a vida dele. Será que eu sou feliz? Quem ele era? E nós acompanhamos todo esse processo. Inclusive, quem quiser ler o livro, temos o link na Amazon aqui na descrição do vídeo. Então a história narra a vida de Montag, esse bombeiro, que era uma pessoa que seguia as regras, que fazia tudo direitinho, que queimava livros. Ter livros era um crime, e sempre que tocava o alarme dos bombeiros, eles tinham que ir imediatamente para queimar esse livro. Tem a Mildred, a esposa dele, que é o estereótipo dessa sociedade que não pensava, queria só ficar vendo tela. Tem a Clarice, a menina, essa que fez uma menina muito curiosa, muito questionadora. E aí tem vários outros personagens que enriquecem essa história, como o chefe do Montag, que é um bombeiro extremamente inteligente, que representa como se fosse o sistema. E o Faber, também, que era um professor aposentado, em uma sociedade onde os livros eram proibidos. Então todo esse conhecimento ele era controlado, ele era proibido. Então as pessoas elas aprendiam de outras maneiras, quem quisesse aprender. E a história narra esse mundo, esse amadurecimento do Montag, do bombeiro, depois desse contato com a Clarice. E aí passa em 3 grandes blocos a história, e esse é um livro cheio de reviravoltas, e é um daqueles poucos livros que, pelo menos para mim, quando eu tô lendo, às vezes eu paro, olho pro nada e penso, não acredito.
E uma das coisas que mais me marcou em toda essa história não é só a queima do livro, mas é a sensação de que o problema é tornar o conhecimento uma coisa irrelevante, uma coisa tanto faz. E hoje em dia a gente nem precisa mais queimar livros. É só parar de prestar atenção. É só parar de ler. Então esse livro, Fahrenheit 451, ele não é tanto sobre censura, sobre governo, sobre ditar as coisas do que as pessoas têm que ver. Mas pode ser visto também sobre distrações. Talvez o perigo não esteja no que as pessoas falam para a gente fazer, o que a gente tem que ler, ou a gente ficar preso por horas e horas em telas. Talvez o perigo seja nós escolhermos não ler, nós escolhermos não aprender, não estudar. E até um ponto para a gente refletir. Quantas vezes a gente consegue ler um livro, ali 20 páginas, sem pegar no celular, sem olhar outra coisa, sem procurar uma notificação no WhatsApp, no Instagram? Quantos de nós conseguem ficar 20 minutos? Quem conseguir, escreve aqui nos comentários para a gente ver como que tá a média do pessoal. E até um outro comentário, Fahrenheit 451 tem esse nome porque 451 graus Fahrenheit é a temperatura que queima o papel. Se você já leu esse livro, conta o que você acha aqui embaixo, e se você não leu, fica aí o convite, a recomendação para vocês lerem esse livro. Aqui no Além da Leitura, a ideia é sempre essa: conversar sobre livros que continuam depois da última página. Até a próxima!